Que a paz e o amor de Jesus possa nos envolver nesses instantes. Sejam todos bem-vindos à Fraternidade Espírita Estrada de Damasco. Vamos, nesses instantes, buscar serenar os nossos pensamentos, acalmar os nossos corações. Vamos nos abrindo para as reflexões do dia de hoje, sentindo ao nosso lado o nosso anjo da guarda, esse amigo, esse companheiro que está conosco desde o dia em que nós nascemos. Vamos agradecendo a ele todo o seu carinho, toda a sua proteção. Vamos nos ligando a Maria, Mãe de Jesus, Maria de Nazaré, que nos envolve em seu manto azul fluídico. Vamos sentindo que ela toca os nossos corações, dulcificando-os. E a ela nós pedimos que possa nos auxiliar aos nossos sentimentos, que possa nos ensinar a abrandá-los, a aumentar cada vez mais a nossa capacidade de amar e de perdoar. E assim nós vamos nos ligando ao nosso Mestre Jesus, esse irmão que esteve entre nós, trazendo seus ensinamentos de amor, de luz, e a quem pedimos que nos auxilie na nossa caminhada, de buscar os seus ensinamentos para nossas vidas e que possamos sentir a sua luz a nos fortalecer nos nossos propósitos, de seguir os seus passos. E nós assim seguimos nas luzes do Mestre Jesus, a nos envolver. Vamos ao nosso Pai, Deus, agradecendo o dom da vida, agradecendo essa encarnação, as oportunidades de aprendizado. Vamos nos ajoelhando em espírito e nos ligando a Deus com a prece. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, à medida que perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em novas faltas e livra-nos, Pai, de todo o mal. E que assim seja. O mês de outubro reúne datas muito especiais. E uma delas é o nascimento de Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. E nós também temos o dia 12, o Dia das Crianças, que é o assunto da nossa preleção de hoje. Hoje nós vamos fazer reflexões sobre a infância, sobre a luz do Espiritismo. E sob esse olhar, nós estaremos mais cientes do nosso papel, enquanto pais responsáveis, educadores, pela educação de uma criança. Como também vamos poder ampliar nosso entendimento quanto à infância que tivemos. Uma etapa da vida tão encantadora e tão marcante. Olhando para trás, essa fase parece tão distante e que durou tão pouco. Parece que passou rapidamente. Mas vejam que interessante. Dentre os seres vivos, entre os animais, nós, seres humanos, é que temos o período mais longo da infância. Um cachorro, um gatinho e outros animais também têm uma infância bem curta, enquanto nós, uma fase que dura até chegar à nossa pré-adolescência, adolescência, entre os 12 e 13 anos. No livro O Despertar do Espírito, Joana de Ângeles, ela fala o seguinte: ela diz que esse período longo tem uma finalidade. O ser humano, ele dispõe de um largo período da infância,
o mais longo entre todos os animais, a fim de que fixe os fatores que se irão transformar em condições próprias da existência corporal. Então, ela vem nos mostrar que essa fase da vida, o que for vivenciado, o que ali for plantado, poderá moldar toda uma existência. A importância da infância, ela não passou despercebida por Allan Kardec e nem pelos benfeitores espirituais. No Livro dos Espíritos, nós encontramos na pergunta 383 o seguinte: qual é, para o espírito, a utilidade de passar pela infância? Os espíritos respondem: encarnando-se com o fim de aperfeiçoar, o espírito é mais acessível durante esse tempo às impressões que recebe e que podem ajudar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir os que estão encarregados da sua educação. E Allan Kardec ele reforça essa ideia no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, no item 4. Ele diz que durante os primeiros anos, o espírito é verdadeiramente criança, porque as ideias que formam seu caráter estão adormecidas, seus instintos ainda dormem, e por isso ele é mais flexível e mais acessível às impressões que podem fazê-lo modificar e progredir, tornando a tarefa dos pais, dos responsáveis, mais fácil de ser executada. Assim, nessa forma inicial da reencarnação, quanto mais essas impressões foram positivas, salutares, mais elas estarão colaborando para o adiantamento do espírito. Por isso a importância dos pais, dos responsáveis que estão encarregados da educação nessa fase. E Kardec também explica o porquê da infância, porquê desta fase. Porque o espírito, ele tem de passar por essa etapa para que ele possa reparar suas faltas ou para seu despertar espiritual. É necessário, então, que ele retorne ao corpo. E Deus, com toda a sua sabedoria infinita, nesse reingresso, lhe dá a capa da inocência. Então, por que dessa aparência, da criança, essa aparência tão fofa, tão delicada? E o Allan Kardec, então, explica: ao reencarnar, a criança e os pais não se reconhecem de outras vidas, e que o esquecimento do passado ocorre para que o resgate não seja comprometido. Ou seja, imagine se os pais reconhecessem uma criança, um inimigo do passado. Será que saberiam lidar com essas emoções, esses conflitos que vieram desse conhecimento anterior? Então, com esse desconhecimento do passado, aquela criança, ela recebe, desde o início da sua existência, o carinho, desperta atenção, cuidado. E se ele se expressasse exatamente como ele foi na outra vida, ou seja, como ele é realmente ao nascer, talvez não despertasse aos pais tanto amor, tanto carinho, e sim despertaria antipatia, desprezo, o que podia afetar até a sua sobrevivência. O lar, ele é a primeira e fundamental escola de uma criança. Conforme ela cresce, a criança vai aprendendo com os pais, com os responsáveis, conceitos de como conviver com outras pessoas, de viver em sociedade. Ela vai aprendendo valores que vão auxiliar na sua formação moral. E é no lar, na convivência familiar, que se forma o homem de bem, o homem sensível, fraterno, como também pode formar o homem mau,
o egoísta que não se importa com o próximo. E como a criança traz algumas atitudes, comportamentos como parte da sua memória de vidas passadas, novamente cabe aos pais, aos responsáveis, corrigi-las, tanto nas suas más tendências ou incentivá-las nas suas boas atitudes. Um ponto interessante que chama atenção são as crianças de hoje. Elas parecem estar à frente do seu tempo. Têm uma incrível capacidade de lidar com aparelhos eletrônicos, computador, tablet, celular. Muitas vezes são elas que nos ensinam, né, como usar o equipamento. E quantas já pegam no celular desde pequenininho para usar como um joguinho, assistir um desenho. E assim, então, como elas trazem aquelas tendências de outras vidas, elas também trazem conhecimentos. Mas, mesmo assim, a nossa atenção não pode faltar. A gente não deve se empolgar demais e ficar atento quanto a esse saber que parece ser tão precoce. E isso tudo nos faz orgulhar, não é? Dos nossos filhos, sobrinhos, dos nossos tutelados. Mas por mais que lhe hajam com certa autonomia, toda essa habilidade, essas crianças, assim como as de antes, elas têm necessidade que os adultos lhe digam o que fazer, o que não fazer. Assim como antes, elas continuam também a fazer pirraça, até conseguir o que desejam. Então, assim como antes, elas precisam que chamem-se atenção diante dos seus maus comportamentos. Necessitam até de receber um não diante daquelas vontades fora de hora. Enfim, elas precisam de disciplina, de limites. E um aspecto importante na educação de uma criança é que, além dos pais, dos responsáveis, oferecer condições de estudo, conhecimento, a gente possa oferecer também condições onde elas desenvolvam o seu lado emocional, a sua sensibilidade, na convivência com outras crianças, através de atividades, programas como esporte, aprender a tocar um instrumento, aulas de arte, atividades que promovam a socialização. E assim ela aprenda e desenvolva o amor, o respeito ao próximo. Atividades até como essa casa mesmo oferece, a evangelização infantil, onde as crianças podem aprender e vivenciar o Evangelho de Jesus de forma lúdica e participativa. Na passagem do Evangelho de Marcos, Jesus diz o seguinte: deixai vir a mim as criancinhas, que deles é o reino dos céus. E quem não se assemelhar a elas, não entrará no reino de Deus. Na infância, somos puros de coração. E será essa pureza no coração que entraremos no reino de Deus. Então, que a gente possa proporcionar às nossas crianças experiências em que seu coração, ainda puro, continue da mesma forma com o passar dos anos. Em que suas vivências elas possam praticar a bondade, a fraternidade, o amor, para que assim mais tarde, quando se tornarem adultos, elas possam fazer a diferença. São essas crianças que contribuirão para a formação de um novo mundo. Elas são o nosso futuro. Que Jesus abençoe a todos e a todas as crianças. E agora,
nós vamos agradecendo a oportunidade de estarmos aqui, escutando a preleção do dia de hoje, sobre esse tema tão delicado que é a infância, as crianças que estão ao nosso lado, as crianças que já fomos, que possamos levar essas reflexões para dentro de nosso coração. E nesses instantes nós possamos deixar fluir o sentimento puro do amor que existe em nós. E então juntos possamos formar uma imensa corrente de luz para envolver o nosso planeta Terra. Vamos envolvendo de muito amor, de muita luz, a todos os locais, países que estão sofrendo com as guerras, com a desunião, com a fome. Aqueles que estão sofrendo ainda as consequências das catástrofes climáticas, como a seca, a inundação. Vamos vibrando intenso amor por todos os hospitais, por todos os leitos de dor, vibrando intensamente por essa casa que nos acolhe, nos envolve com muito carinho, vibrando intensamente pelos nossos familiares, pelas nossas famílias, vibrando em especial pelas crianças que fazem parte da nossa família, por todas as crianças que se encontram nesses instantes em orfanatos, em creches. Vamos envolvendo numa luz suave para que ela possa receber o nosso carinho, o nosso amor. E vamos assim, deixando uma vibração de amor em aberto para que possa ser levada aonde houver maior necessidade nesses instantes. Graças a Deus e que assim seja. Que a paz e o amor de Jesus possa nos envolver nesses instantes. Sejam todos bem-vindos à Fraternidade Espírita Estrada de Damasco. Vamos, nesses instantes, buscar serenar os nossos pensamentos, acalmar os nossos corações. Vamos nos abrindo para as reflexões